Bom dia, eu estou fazendo um documentário sobre o bode do Ponte. Eu queria saber se você tem alguma história que poderia nos contar, se você já ouviu alguma coisa ou se você já viu o bode do Ponte pessoalmente. O que eu conto é que o pessoal contava que existia aqui o bode do Ponte. Existia aqui o bode do Ponte. E então o pessoal um via berrar, outro via, dizia que via quando ele passava. Hoje acabou-se isso, ninguém viu mais falar e também ninguém viu mais ele passar, já chegou o tempo dele. Já chegou o tempo dele, ele já aquietou-se, já pagou o que devia. O senhor ouviu essa história de quem? Era do meu pai, que é mais velho que eu, e aquele pessoal velho, eu me sentava assim e ouvia quando ele contava, mas que eu mesmo não vi se ele berrar, não. Estou mentindo, não vi, mas vi os antigos contar. O negócio do bode foi minha mãe. Sim, a sua mãe. E morava com meu pai. E meu pai é pescador. Então, ele chegava tarde da maré. Quando ele chegou, ela inventou de fazer escabré. Então, aí ele chegou e disse: ó, Isaura, o bode, tu ainda vai te assombrar com o bode. Ela disse: não. Aí meu pai um dia foi para a maré, quando ele chegou, aí ela foi fazer escabré. Aí botou no fogo. Quando estava cozinhada, ela disse que fez um caco de molho. E então fez um caco de molho e foi mexer o pirão. Quando mexeu o pirão, que vê que se assentou, que agarrou o primeiro bocado, o bode berrou. Ela disse que berrou e deu aquele gargalejo. Ela disse que saiu aí, se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando. Foi batendo para meu pai. Quando chegou lá, ela disse que ficou de um jeito que em cima da cama não subiu, ficou agarrada assim. Ela ouviu o bode? Ela não viu, não viu. Ela viu o berro. Ah, só ouviu o berro? O berro, só o berro derrubava qualquer um. Só o berro. Só o berro. E onde foi isso? Foi aqui mesmo, meu filho. Aqui em São Miguel? Aqui em São Miguel. Que ele ia para uma casa que tinha ali, oi. Uma casa velha que tem ali. Uma casa velha que tem ali. E a senhora nunca ouviu nada? Eu, graças a Deus, não, meu filho. Nunca vi não. Deus me livre. Não vi não. Agora a minha mãe foi e viu o berro. E se vi ele, misericórdia. Agora que faz muito tempo que ninguém viu falar mais nisso. Foi. Mas se falava muito no bode. Não era mentira não, era muito Mentira certo. não, e a casa dele é ali. É ali, a morada de uma casa velha que tem ali. Ele ficava era ali, na praia. Ali mesmo na praia. Ali perto da avenida. É os pés da avenida ali, quem vem pra cá tem uma casa velha. A gente A senhora não chegou a ver nada não? Nunca viu nada? Vinham. À noite eu não andava, graças a Deus. A senhora nunca viu não? Nunca viu? Nunca vi não, já escutei o berro. O berro dele, o urro dele já escutei. A senhora já escutou o berro dele? Já escutei o berro dele já. Agora, não via de pé, mas muita gente já viu ele com aquela bola de fogo no olho e com aquele berro brinquedo. Como era o barulho da... Hoje era aquele berro tão feio que a gente se assustava, estava na cama dormindo, a gente ficava assustada, porque o berro era muito feio. A senhora escutou onde o berro dele? É aqui na minha casa. Aqui nessa casa? Porque ele vinha aqui, a casa do Belo é aqui atrás da minha casa, ali que vai pra praia. 18 anos atrás, eu vim morar aqui em São Miguel dos Milagres. E não ouvia falar dessa história do bode do ponto, eu não sabia de nada.
Até que um dia eu de resguardo, o meu menino nasceu, eu estava de resguardo na casa da bisavó dele. E já assim por volta de meia-noite ou mais, eu escutei um grito muito horrível, assim como se alguém estivesse morrendo. Mas assim, porque geralmente as pessoas gritam um grito normal, só que aquele não era normal, era uma coisa muito além do normal. O meu esposo falou, deve ser o bode do ponte. Em 78, quando a gente veio do colégio Porto de Pedra, a gente ficou na porta, tomando café, que a gente gostava de ficar na porta, aí a gente escutou um gemido feio. Aí a gente pensava que era o senhor que morava vizinho, estava morrendo. Aí a gente foi lá, quando chegou lá na beira de casa, foi escutando, né? Aí depois, quando a gente foi chegando mais perto, o gemido já foi mais longe. Aí depois a gente ficou escutando para ver onde era, aí foi mais longe ainda. Aí a gente ficou assustada, né? Porque o pessoal fala do bode de ponte, aí a gente ficou assustada. Sabe que foi um bicho, foi um gagarejo muito feio, feio mesmo. Ele vinha, disse que ele vinha de rua fora. No meio da rua, dando aqueles gargalejos. A minha mãe disse que não era o berro que fazia mesmo, como medo, como era o gargalejo. Muitas pessoas o viam e outras também viam. Quer dizer que viam o bode, né? Mas muitas pessoas viam e quando viam, aquele grito, aquele berro feio, aquele berro feio, e soltava aquelas lavaredas de fogo. E muitas vezes as pessoas ouviam o grito dele, ele berrava aquele berro muito feio, mas não via ele, porque estava dentro de casa e ele passava pela porta. Ele passava pela porta do fundo do quintal, pela porta da frente, mas a pessoa não chegava a ver, só ouvia o berro. Mas muitas vezes se assombravam, caíam, desmaiavam de medo. O bode do ponte também aparecia nos sonhos. Eu fui até a mercearia da Dona Marinalva, que sonhou com o bode do ponte. No sonho, ele ofereceu a ela riquezas, mas Dona Marinalva não quis conversa. Eu vou contar, que é para poder isso deixar de vir me perturbar. Comecei conversando assim com algumas pessoas, ainda veio gente de Maceió procurar saber se eu queria ir mostrar onde era, tal. Eu disse, rapaz, já tiraram, não tem nada lá mais não, já tiraram tudo, mas ainda estava tudo lá. Ninguém tinha tocado em nada. Depois, aí no Porto da Rua tinha o seu Benedito Marques, que ele tirava dinheiro assim, quando o pessoal sonhava, ele tinha um aparelho. Como que ele fazia, eu não sei. Aí dá de sério, aí quer eu chamo ele e a gente divide. Eu disse, oxe, quem disse a você? Eu não quis na hora, não quero não. Isso não me adianta não quero não. Pronto, com o tempo, alguém tirou do fogão. Tirou. Não vou dizer a certeza, mas a maioria do pessoal daqui sabe quem foi que tirou. A senhora acha que tem dinheiro lá? Eu não sei se ainda tem, porque escacaviaram tudo. A casa foi derrubada, tinha um quarto. Eu não sei se alguém sonhou também, não sei. Eu só sei que tinha um quarto que acabaram a quebrar o piso todinho cavando. E mesmo que tivesse, esse para mim não é feito não, Deus me livre. Mas estragaram tudo. Quebraram a casa toda, cavaram o piso todo. Talvez tenham tirado já. Mas eu mesmo nem quis e nem quero. Isso não é da parte de Deus, não. Diz que lá ainda tem. Eu me livro o dia daquele Jesus me defenda. Diz que lá ainda tem dinheiro, né? Tem dinheiro, lá ainda tem. Eu acho que se não der a pessoa, que aquilo vem dar, né? Vem dar. A pessoa, se não der, nem vai tirar, porque diz que é tanto da pedrada que leva, e não acha. E não olha nem para trás, não acha. Ele não acha dinheiro. Depois que o bode do ponte morreu e a casa ficou abandonada, outras famílias também viveram lá. Consegui conversar com uma pessoa que chegou a visitar uma dessas famílias. Segundo ela, uma família muito estranha. Era clara, a casa era clara. A casa era clara, só que era dentro daqueles coqueirais, né? Perto ela ficava no meio dos coqueirais e a praia. Eu como menina ainda, e o pessoal já tinha gente grande, que hoje são até mais velhos também, acompanhavam a procissão e ninguém tinha medo.
Mas hoje, como todo mundo sabia, que eles moravam lá nessa casa, onde era chamada a casa do Bode do Ponte. E quando você estava na casa, o pessoal falava, você lembra se alguém falava da história do bode? Não, falavam não, nada disso não falavam não, até porque quem morava lá, eu acho que não queria que falasse, né? A senhora conhecia as pessoas como? As pessoas que moravam lá? Conhecia como? Porque eles eram de lá, eles moravam lá e quando tinha procissão, como eu falei, o pessoal ia acompanhando a procissão até lá, na praia, na casa deles. Era isso, mas eu era tão menina que eu não me lembro assim detalhes. Só que eu me lembro mais que assim ficou muito gravado foi essa parte do doce ser oferecido nessa casa onde morava essa família, entendeu? Que era a família Calado. Chamava-se Família Calado. Dizia que esse povo era doido, né? Eles tinham distúrbio mental. Era doido o Ormã, era doido Calado. O Seu Belo não era bom. A Corina. Não era bom também, não. E a Bibi. Ficou isolada dentro de um quarto que morreu e ninguém viu. Belo Calado. Não era doido? Ormã. Esse povo também fazia. Não era doido? Era doido. Todas essas pessoas tiveram acesso de loucura. Uns mais do que o outro menos, mas todos eles passaram por loucura. E não se sabe se foi influência da casa, por ter passado por todos aqueles processos de malvadeza que o bode o senhor do engenho fazia. Ninguém sabe se foi por isso, ou eles não sabe se foi por isso que aconteceu. Eu sei que a família que morou lá, todos ficaram loucos. E a história também da família dos lobisomens, dos homens que viraram lobisomem, não foi? Lobisomem era aquele que vivia... Morou lá também? Morou lá, era um Mané Mariano e o filho virava lobisomem. E diz que o pai era do filho e o filho era do pai. E virava lobisomem tudo filho. Essa casa parece uma chama de coisa mal. Eu sei que pareceu um senhor com um filho e eles foram morar lá. Com pouco tempo a notícia era que todos os dois viravam lobisomem. Todos os dois viravam lobisomem. Era o pai e o filho. Os dois viravam lobisomem. Agora, talvez também tenha sido a influência da casa. A casa era tão contaminada, a casa. Ele deixou a casa perdida de tudo que não prestava, quem ia para lá, acontecia isso. E hoje em dia nós ainda temos as ruínas. Para quem quiser ver e apreciar, ainda se encontra as ruínas da casa. Esta é a pequena estrada que leva até as ruínas da casa do Bode do Ponte. No caminho, eu encontrei com um outro homem, que conhece também a história do malvado bode. Tá bom. Eu tô vendo se vou gravar um filme sobre o Bode do Ponte ali. Ele gostava muito de mulher, né? Ele gostava muito de mulher? Era. Diz que quando morreu ficou sem mulher no livro dele. Moça. Eu trabalhei lá no Ponte. Ah, você trabalhou no Ponte? Trabalhei, plantei bananeira. Depois que ele já tinha saído, ainda botou um bocado de gente para correr por lá. Como vocês podem ver, só restam as ruínas da casa do famoso dono de engenho. Além de cemitério de escravos e de casa de malucos e de lobisomens, esta casa também já foi uma cadeia pública. Hoje, as ruínas esperam o tempo e o vento para se acabarem completamente. Não é muito comum chover no verão em São Miguel dos Milagres. Mas é bem provável faltar energia toda vez que chove. E quando falta energia, principalmente à noite, muita gente senta para contar histórias de terror. Aproveitei esse momento sem energia para conversar com Dona Lenita, que me contou outras histórias tenebrosas sobre o maldito Bode do Ponte. Aqui em São Miguel tem uma casa do Bode do Ponte. Ele, quando
passava a semana lá no ponte. Quando era dia de sábado, ele descia para a praia, aí ele pegava as escravas, mandava dar uma pisa, levava aquelas moças mais bonitas para o quarto, ia fazer o que não devia. Os mais velhos, ele mandava matar, enterrava, muitos enterrava vivo, muitos enterrava morto. Já sonhei, não é ouro, não é dinheiro, é esterlina que ele tem. Muita. Esterlina? Você conhece? Não. É um dinheiro de valor, de ouro. Tem de banda da casa, enterrado, eu sei onde é. A senhora sabe onde é? Sei. E a senhora nunca teve coragem de ir? Nunca tive coragem, mas Por que a senhora nunca teve coragem de ir? Porque eu tenho medo dele. Ele me deu. Quando foi no outro dia de manhã, eu contei o Nelson. Aí fui a mostrar o lugar. O Nelson disse, deixa pra lá, pra gente não fazer parte no pecado dele. Mas eu sei o coqueiro, vou lhe mostrar. A senhora sabe onde é o coqueiro? Sei. Que tem o dinheiro? Que tem o dinheiro. Já que Dona Helenita me disse que sabia onde tinha ouro enterrado dentro da casa do bode do ponte, vim com ela conferir de perto. Como Dona Helenita não quis saber da fortuna do bode, resolvi convidar um amigo, Joãozinho, para irmos até as ruínas e conferirmos se realmente havia alguma fortuna enterrada lá. O Rodolfo uma vez teve um conflito com a moeda mais velha, o Rodolfo... Nada de ouro, né, João? De ouro. Nenhum ouro, Joãozinho? Nenhum ouro. Depois de horas e mais horas cavando, não encontramos nada. Joãozinho e eu, então decidimos ir embora. Tristes porque continuávamos pobres. Encontrei alguns habitantes de São Miguel dos Milagres que possuem moedas retiradas das ruínas da casa do bode, mas infelizmente elas não valem mais nada. Nós temos um bocado lá em casa, tem um monte lá em casa assim, que eu ia pegar para levar para Porto de Pedra, né? Para botar na Casa da Moeda. Não tem um negócio de museu lá, né? Em Porto de Pedra, eu ia levar para botar lá, no museu. Qual será realmente a verdadeira história por trás do bode do ponte? Quem foi esse malvado senhor de engenho que enterrava os escravos vivos? Será que ele realmente existiu? Ou passa apenas de uma lenda? Resolvi procurar a verdadeira história e descobrir quem realmente era esse malvado, tenebroso e horripilante bode do ponte. Fui então até onde tudo começou, o Engenho Ponte. Hoje, uma fazenda conhecida pelo mesmo nome e que fica na região de Porto de Pedras, a algumas horas de São Miguel dos Milagres. Aqui mesmo é a sede dele, onde era a sede dele. O bode do ponte, de primeiro. Não era o bode do ponte? É. Agora, aquele pessoal ali, aquele morador velho ali, que nasceu e criou-se aqui embaixo do Aguada, quem sabe explicar tudo. Lá é melhor. É. Porque... O pessoal ali tem acaba com 70 anos, 80 anos, que criou-se aqui, tudinho. E o senhor nunca ouviu não nada de berrada de bode? Rapaz, eu nasci também ali naquelas outras fazendas pela gente, tá bom? A gente via falar muito nele. Mas nunca vi berrar não, né? Agora, desde que aquela pedra ali, ó. Aquela pedra branca ali, onde eles molavam as pontas de primeira. Que pedra? Aquela pedra branca ali, ó. Segui o conselho do morador da Fazenda Ponte e fui atrás de pessoas mais velhas que pudessem me contar mais histórias sobre o bode do ponte. O senhor não tem alguém que saiba aqui não, que pode falar alguma coisa? Sim, não. E os lugares aqui onde... Ele andava? Também não sei não, eu sou novato aqui. Ah, o senhor novato aqui? É. É que eu estou fazendo filme sobre o bode do ponte, a lenda do bode do ponte. Aí eu queria saber se tem alguém aqui que o senhor conhece, ou o senhor mesmo sabe alguma história do que aconteceu do bode aí. Sim, não. Porque a lenda do bode é daqui, né? A história. Eu sei.
Eu sou novato aqui, não sei. Ah, é novato aqui? É. Não tem ninguém que o senhor conhece aqui mais velho que sabe a história? Não. Pelo visto, as pessoas aqui não gostam muito de falar do bode do Ponte. Parece que o bode do Ponte continua metendo medo mesmo depois de morto há centenas de anos. Se o senhor de engenho que morava no Ponte tratava muito mal seus escravos, não era nenhuma novidade. Afinal, era uma prática comum entre os senhores de engenho daquela época. Para saber mais da vida dos senhores de engenho, fui até a Universidade Federal de Alagoas e conversei com um historiador. Ele me falou sobre a vida no Nordeste brasileiro debaixo da ditadura da cana-de-açúcar. A lenda fala que era um dono de engenho malvado. Como é que era esse dono de engenho na realidade, A própria condição em si do sistema escravista, ele se assentava, uma das bases da escravidão era a violência, né? Violência que ela está posta em vários níveis, não a violência apenas tácita, né? Clara. Essa violência está desde a condição de negação ao ser humano ser reconhecido como ser humano, que a escravidão não reconhecia os escravos como seres humanos, reconhecia os escravos como peças, como objetos, como coisas, né? O coisa, né? Essa condição em si, historicamente, você tem desde a legislação grega, né? Os filósofos gregos, já antes de Cristo, falavam de como deveriam o senhor se comportar frente aos seus escravos, quer dizer, para fazer valer a sua autoridade, fazer valer a sua condição de aparentemente ser superior, ser mandante. Não se enxergava o escravo como um ser humano passível de amor, de ódio, de sentimentos mais diversos, o carinho, a atenção, mesmo que você pudesse enxergar, não, na casa grande a mucama trata muito bem a sua escrava, que penteia o cabelo, cuida da roupa, dá banho e etc. Mas essa era uma relação pessoal, é claro, mas que o sistema escravista deixava de lado esse processo, mesmo coexistindo dentro do sistema escravista. Até o escravo ele ser tido como um escravo diferente dentro do sistema escravista, você tinha diferentes categorias de escravos e formas de tratamento distintos. A lenda fala que ele enterrava os escravos vivos. Esse enterrar escravos vivos é alguma coisa que a história pode, você como historiador, já ouviu falar? Teria que esse elemento ser melhor investigado. Mas não é uma coisa comum. Para o sistema escravista, não. Não. Para a brutalidade da violência da escravidão, não seria uma atitude descabida. Mesmo que, historicamente, eu não possa afirmar isso, já que eu não tenho dados nem documentos para fazer essa confirmação histórica. Na lógica do sistema escravista, isso não seria uma atitude totalmente descabida, apesar de você ter uma profunda contradição nesse fato para o sistema escravista. Quer dizer, o que é que você tem de contradição? Já que o escravo é um objeto que você está comprando, até que ponto valeria a pena gastar tanto dinheiro para comprar o escravo e depois enterrá-lo? Então, a quantidade de ódio superaria a racionalidade, né? A quantidade de ódio obtida para com a figura do escravo passaria do limite da racionalidade mercantil. Se o bode do Ponte realmente enterrava seus escravos vivos, podemos então concluir que ele era muito mais famigerado, malvado e tenebroso do que poderíamos imaginar. A escravidão, também conhecida como escravismo ou escravatura, foi a forma de relação social de produção adotada no Brasil desde o período colonial até o final do Império. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindo do continente africano. Mas não podemos esquecer que muitos indígenas também foram vítimas desse processo. Os escravos foram utilizados principalmente na agricultura, com destaque para a atividade açucareira, sendo assim essenciais para a manutenção da economia. Alguns deles também desempenhavam alguns serviços domésticos e urbanos. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. No entanto, o trabalho compulsório e o tráfico de pessoas permanece existindo no Brasil atual, a chamada escravidão moderna. Mais de um século depois que a escravidão foi abolida no Brasil, em um dos menores e mais pobres estados do país,
o estado das Alagoas, ainda é possível encontrar escravidão. Hoje, não mais nos engenhos de açúcar, mas sim nas grandes usinas, comandadas por apenas 10 famílias que mandam em todo o estado. Aqui é Paço de Camaragibe, uma das mais antigas cidades alagoanas. Terra de Aurélio Buarque de Holanda e Paulo César Farias, aqui também pode ter sido a cidade natal do bode do Ponte. Ouvi dizer que os restos mortais do bode estariam no cemitério da cidade. Fui lá conferir. Eu nasci em 74, acho que ele já existia já isso aí. Eu não tenho muito conhecimento, mas tudo indica que o túmulo dele é esse aqui. Tudo indica que o túmulo dele é esse. É que já demoliram já uma boa parte. E é isso aqui. Desses dois aqui. Um desses dois? Mas eu acho que deve ser esse aqui. Esse aqui. É que era feito as paredes bem dobradas, tijolo batido, sabe? Esse aqui. Então deve ser aqui o lugar que ele tá. Não tem nenhum nome não, nada assim, dizendo o nome dele não, né? Acho que não tem isso aqui. Tem dizendo alguma coisa? É Ambrósio. Tem aí? É. Caramba, então é isso aqui. Cadê? Augusto Ambrósio. E esse apelido que botaram nele foi depois que ele bateu na mãe dele com um quarto de bode, né? Ah, ela praguejou ele. Que a mãe dele comeu do quarto do bode. Aí ela praguejou ele, aí ele virou um bode com o tempo. Aí reformava isso aqui. Em poucos dias ela estava demolida uma parte toda assim. Porque ele saía de Ele saía. Agora que eu já escutei assim numa época, né? Quando eu trabalhava aí na usina, eu ficava voando essas canas. Aí sempre, de meia-noite por diante, eu escutava um berro bem alto à noite. Aí o pessoal, o senhor que trabalhava comigo, que ele morreu, tá com uns 3 meses. Aí eles, aquele ali é o bode. O meu avô já se encontrou com ele. Já se encontrou com esse bode do ponto? Já encontrou, com o avô dele tinha se encontrado. Quer dizer que ele saía do túmulo, né? Os caras reformavam e ele destruía. Destruía depois, abandonaram. Aqui chegou um tempo, era pichotinho aí, quando até rodearam com corrente. Rodearam com corrente aqui, foi? É. Pra ele não sair? Pra não sair. Você sabe dizer por que foi aqui no Paço que ele se enterrou? Porque ele tinha família, né? A família de lá, depois que ele vendeu para lá a fazenda, aí passaram um bom tempo aqui. Aí ele teve que se enterrar aqui. Acho que ele tinha algum ente querido dele aqui também, né? Pra não deixar o bode na escuridão aí. Você sabe dizer quem é a família dele hoje? Não, não tenho conhecimento. Quem tem conhecimento sobre isso aí, pra falar em detalhe mesmo, é o Corveiro mais velho, né? Que faz 30 anos que ele trabalha aqui. Aí ele já tá se encostando. Ele daqui a pouco vai ficar aí dentro também. Não, aqui não, ele já tem a dele ali. Essa é São Luís do Quitunde, que fica a meia hora do Paço de Camaragibe e a 1 hora de São Miguel dos Milagres. Aqui eu também descobri uma ligação que me levaria à verdadeira história do bode do Ponte. Que chama Lenda do Bode do Ponte. A senhora já ouviu falar dessa história? Hein? Eu já ouvi, mas eu não sei contar essa história o certo não. A senhora é daqui mesmo de São Luís? Nunca ouvi, a senhora já ouviu falar da história, mas nunca... É, eu já ouvi falar, mas eu não acredito nisso não. Alguém já falou alguma coisa a respeito dessa história da senhora? Fica assim batendo assim? Sim, que ele como é que dizia, ele berrava, às vezes, né? Bora mais um pouquinho mais rápido. Mas, graças a Deus, eu nunca vi, a minha família nunca viu. De São Luís do Quitunde. Sou daqui mesmo. Você conhece essa história do bode? A Rua do Bode. A Rua do Bode. Você mora na Rua do Bode? É, Rua Coelho de Cavacata, o cara chama Rua do Bode. E por que chama Rua do Bode? Era porque vinha aqui de uma fazenda aqui, o pai do menino aí, ele virava no bode aí, passava correndo fora de hora na rua.
É pai dele que criava bode? Não, o pai dele é o dono do Buffalo Bill. Aí. O pai dele? Avô dele. O avô dele é dono do Buffalo Bill. É, dono do Buffalo Bill. Esse senhor me deu uma informação muito importante. Ele me disse que a família do Bode do Ponte é proprietária de uma fazenda de criação de búfalos em São Luís do Quitunde. Fui até a loja onde a família vende a carne de búfalo para ver se eu encontrava algum herdeiro do famoso Bode do Ponte. Mas infelizmente, chegando lá, a família não quis dar nenhuma informação. A pedido deles, não fizemos nenhuma imagem. O homem de quem as pessoas falam em São Luís do Quitunde é Dr. Ambrósio Cavalcante de Guzmão Lira. Dr. Ambrósio nasceu em 1830, como também está registrado em seu epitáfio no Paço de Camaragibe. O que é engraçado é saber que se Dr. Ambrósio foi realmente o Bode do Ponte, podemos também afirmar que o Bode do Ponte não era um simples senhor de engenho, mas também um homem que foi formado em Direito, foi deputado e que viajou a Bruxelas, onde recebeu o título de doutor em Ciências Políticas e Administrativas. O que parece é que muita gente não gosta de falar do Bode do Ponte. Pelo jeito, o temido dono de engenho continua depois de mais de 100 anos ainda metendo medo no povo. E se o Bode do Ponte é o tal famoso Dr. Ambrósio Cavalcante, não é estranho perceber que depois de mais de um século o poder do senhor de engenho continua ainda com sua família. Especialmente num estado como o de Alagoas, que tem menos de 10 famílias mandando na região. Muitos deles donos de usinas de cana-de-açúcar, a grande fonte de economia do estado desde as épocas dos senhores de engenho. Mas para dizer a verdade, eu acho muito estranha essa ligação do bode com o Dr. Ambrósio. De repente, as pessoas estão confundindo o bode com o búfalo, que aliás tem uma carne muito mais nutritiva e muito mais saudável do que a de um bode. Resolvi também conversar com um jornalista que tem um estudo sobre as origens das lendas. Quando a gente fala de mito, a gente fala de imaginário, não é? E para falar de imaginário, a gente tem que falar do seu contraponto, que é a ideologia. Então, como a política está para a ideologia, o mito está para o imaginário. E o mito é uma forma de apropriação do real, onde o indivíduo, não só o indivíduo, como o grupo social em que ele está inserido, não é capaz de dar conta de uma determinada realidade e se apropria dela através de imagens, né? Através de mecanismos que não o pensamento racional, organizado, né? O pensamento científico. A apropriação da realidade através do mito não é um privilégio só das classes populares, né? A classe média, a elite da sociedade também tem suas formas de mitologia. Então, só que nas classes populares, esses mitos eles surgem exatamente de situações reais, de situações degradantes, de situações de exploração, onde a força do dominador impede qualquer possibilidade de reação, ou o dominado, né, ou o grupo dominado, não tem condições suficientes de resistência, então ele passa a punir, né, o dominador de forma mitológica, né? Que, embora a gente possa, em primeiro momento, possa pensar que é uma forma ingênua, não é, porque exatamente é uma forma de resistência através do imaginário, né? Que em algum momento da história, essa forma aparentemente ingênua e fantasiosa pode se transformar numa forma legítima de resistência. Com relação especificamente ao Bode do Ponte, então que ele nasce da figura desse senhor de engenho que tem uma postura de exploração, de punição dos seus subordinados, né? As pessoas, os escravos e também pessoas livres, mas que viviam sob a dominação desse senhor de engenho. E esse mito ele repercute até hoje, né? E especificamente sobre essa questão do Bode do Ponte, você tem a família, né, descendente desse senhor de engenho que originou o mito, dominando ainda, né, bastante rica nessa região, dominando ainda no local, né? Essa família não foi, vamos dizer assim, não saiu desse ambiente, continua lá, né? E claro que as novas gerações não fazem essa ligação, mas muita gente de uma idade mais avançada ainda faz referência e liga essa figura do mito a familiares desse senhor de engenho. Quer dizer,
Isso significa que o mito continua vivo, né? Vivo não só na memória, como vivo nas relações sociais, né? Então, algumas pessoas ainda conseguem reavivar essa figura mitológica, consorciando ela a pessoas vivas, né? Que são descendentes direta dessa personagem que deu origem ao mito. Já falaram da preguiça e também do elefante, do cachorro vira-lata, a história do gigante, mas nada tão parecido como o Bode do Ponte. Bode do Ponte assombrava a toda a população, o povo já tinha medo dessa tal de assombração, assustava e corria no meio da escuridão. Tinha a mula sem cabeça, a mulher da saia preta, o mijole assombrado, coisa fazem do careta, mas quem tem fé em Deus não tem medo de cara feia. Deixei de lado os búfalos e Dr. Ambrósio e fui procurar a verdadeira história do Bode do Ponte nas histórias populares de cordel, que também pode ter sido a verdadeira influência na lenda do Bode do Ponte. Reparem nesse cordel. Seu título é O Homem que Virou Bode, e que conta a história de um homem malvado que foi amaldiçoado e desde então passou a se transformar num bode assombrado. A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos ilustrados, com o processo de xilogravura. Ganhou este nome, pois em Portugal eram expostos ao povo amarrados em cordões. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, podemos encontrar esse tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. De custo baixo, geralmente esses pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e na Bahia. Esse sucesso ocorre em função do preço baixo, do tom humorístico de muitos deles e também por retratarem fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Em Maceió, me encontrei com um cordelista, Jorge Calheiros, que me contou um pouco a respeito dos cordéis e sua importância histórica e literária. Eu vejo o cordel, em termos de Brasil, nós temos Paraíba, Pernambuco. Alagoas tem poucos cordelistas, comigo tem poucos, eu não vivo diretamente do cordel. Agora sinto que está acabando porque daqui até Palmeira dos Índios foi encontrado um cordelista, ou dois em Palmeira dos Índios. Então isso está provando que está tendo pouco incentivo de uma cultura tão boa, tão original. Então é o jornal do dia, o cordel. Então é coisa que dá alegria, coisa que podia estar mais dentro das escolas, podia estar com mais incentivo. A Mulher Feia, eu vou dizer a origem desse livro, que o título é de Mulher Feia, porque isso aí foi um acontecido por uma brincadeira que eu tive com a minha esposa. Então brincamos, ela me chamando de feio, que graças a Deus eu não sou, todo mundo está vendo, né? Ela não é feia, ela é linda, sabe? A coisa mais linda que tem na minha vida. Então ela me chamou de feio, eu chamei ela, e por isso é a criatividade do cordelista, é o dia a dia, é um livro de humor, se faz assim por uma brincadeira. Me chamo Jorge Calheiros, poeta do clima bom, na casa 49, encostada mãe do John, mais feio do que Chico Lopes, cantando fora do tom. Minha mulher é mais feia, na boca só tem um dente, já nasceu com peito sol, parecendo uma serpente. O Satanás levou ela e devolveu novamente. Lendas são narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração em geração, sofrem alterações à medida que vão sendo recontadas. No mundo, dentre as lendas mais conhecidas estão a lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, Robin Hood, Romulo e Remo,
Guilherme Tell e Atlântida. No Brasil, o boitatá, a caipora, o chupa-cabras, cuca e o saci-pererê. No Brasil, principalmente na região Nordeste, a sociedade patriarcal, a Casa Grande e os senhores de engenho conviviam com os fantasmas. Os fantasmas faziam parte da cultura da cana-de-açúcar e as assombrações eram parte do cotidiano em que viveu o temível Bode do Ponte. Desde pequeno, eu escuto falar histórias de assombração e tudo mais. Desde pequeno eu via meus avós falando, meus pais falando, os vizinhos comentando. E sempre no interior a gente ouve muitas histórias. Até então muitas coisas para mim eram apenas fantasias ou invenção daquele povo. Eu muitas vezes não chegava nem a acreditar em algumas histórias que me contavam. Até que muitas experiências passaram-se a acontecer comigo. A primeira experiência foi por volta do ano de 89, eu com 8 anos de idade, um povoado que eu moro muito pequeno, faltou energia, faltou luz. E ao longe da rua mesmo dava pra gente ver o coqueiral. De repente, entre a altura das folhas de uma mangueira, a gente começou a ver chamas de fogo circulando no ar. E eu fiquei muito impressionado com aquilo e corri falar pra minha avó do que se tratava. E ela falou que aquilo se chamava fogo corredor. Eu nunca tive medo dessas coisas. Acontecia, mas nunca me deixou tenebroso. A não ser o momento também, indo a Porto da Rua, pegando um atalho para a praia, numa rua chamada, que denominaram Boca do Lobo, né? Eu voltava de lá por volta de 1h20 da manhã, a lua estava iluminando tudo ainda, tinha acabado de chover, e de repente eu passando próximo da última casa, onde tem um mangueiral por baixo, estava tudo limpo, eu comecei a ouvir sussurros, pessoas gemendo, vi aquela impressão de pessoas gemendo, e de repente em seguida barulhos de corrente arrastando. Quando eu olho para a mangueira, eu observo que existe pessoas em círculo. Depois eu fui me informar do que se tratava. As pessoas informaram que toda aquela região ali concentrava escravos dos engenhos da redondeza. E eu acreditei ser pessoas ali que estavam lamentando, sofrendo. E por se tratar em círculos, algumas pessoas mais velhas chegavam a dizer que ali naquela proximidade mesmo havia um cemitério, onde pessoas eram enviadas, eram jogadas fora, eram enterradas muitas vezes cambaleando, enfim. Você falou no início, é uma curiosidade, a diferença entre casos e causos, né? Existe uma diferença aí? Tem. Dependendo do ponto de vista de cada um, os casos, né, são coisas que as pessoas conseguem definir como algo verdadeiro, e causos é coisas que todo mundo conta, mas ninguém consegue ter veracidade sobre aquilo. Então, olha, o caso daquilo ali provocou isso, provocou incidência, as pessoas chegam com mais veemência para dizer, olha, é verdade. E os causos são histórias que todo mundo conta, ninguém sabe quem foi o autor da história, as pessoas não conseguem associar a história com personagens reais, e os casos, ele tem descrições. A lenda do Bode do Ponte é um caos ou é caos? Olha, curiosidade. Curiosidade. Se eu vivesse na época, eu considerava um caso. Mas hoje a gente pode considerar causos. Como um garoto que vinha bastante a São Miguel dos Milagres e passava férias na casa de meus avós, sempre ouvi histórias de mal-assombros e fantasmas, que inclui também a história do Bode do Ponte. Na minha família, muitos também já disseram ter visto, inclusive neste quarto, chamado carinhosamente pelos membros desta casa como Quarto da Alma. Embora tenha vindo várias vezes aqui com minha câmera, nunca consegui captar nenhuma manifestação sobrenatural. Não sei se são os fantasmas que são tímidos ou realmente eles não vão muito com a minha cara. Como bom cristão, fui até a igreja local para saber o que a Bíblia diz a respeito dos fantasmas e mal-assombros. Conversei com um membro da igreja assembleiana, que me disse que a Bíblia pode explicar o que é o maligno Bode do Ponte. Olha, amados, quanto à visão da igreja quanto esse fenômeno, é espiritual. É um lado espiritual. Não é? Eu creio que não seja lenda assim, digamos, mentirosas, mas é um fato espiritual que envolve o inimigo da nossa alma. E na Bíblia, como está escrito aqui, no livro do Deuteronômio, no livro Pentateuco escrito por Moisés, ele fala na bênçãos e maldições.
O que você atribui todas essas histórias macabras que acontecem? Pacto diabólico. Homens fazem pacto com o diabo. O diabo tem poder para ele oferecer esse tipo de algo. Ora, eu conheço tanta história. Lobisomem, o homem que se envolta, o cara que se multiplica, o homem que ele desaparece, aparece em outro canto. Muitos fatos são coisas. É o homem que tem um pacto com o inimigo. E o inimigo está aí oferecendo esse tipo essa proposta em troca da vossa alma. Ora, Jesus Cristo, ele chegou a ser tentado pelo inimigo. Ele seguiu pelo deserto e ali encontrou-se com o diabo. E o diabo lhe ofereceu poder, riqueza, em troca que Jesus o prostrasse e o adorasse. Mas Jesus, na sua santidade, ele não aceitou, porque Jesus é o Filho de Deus. No meu ponto de vista religioso, eu creio nesse tipo de pacto e maldições. Mas Jesus Cristo, me permita, meu nobre, Jesus Cristo, esse é o único que pode quebrar esse tipo de maldição. É tão somente você reconhecer Ele como o verdadeiro Senhor da sua vida. A paz está em São Miguel dos Milagres e o mar é um céu, tem água da fonte, por aí tão natural. Nas praias os amantes flutuam no mar, nem igual. Não sou filho. São Miguel dos Milagres ainda é um paraíso escondido. Com apenas 6 mil habitantes, a cidade tem uma das mais belas praias do estado de Alagoas. E segundo uma revista famosa, a Praia do Toque, uma das praias da cidade, está como a segunda mais bela do país. Numa cidade onde a praia é um roteiro turístico, muito da cultura ainda não é explorada. A lenda do Bode do Ponte e as ruínas que estão desaparecendo poderia ser um dos atrativos da cidade. No entanto, é desprezada pelos roteiros turísticos. Encontrei na Praia do Francês um turista inglês que deseja conhecer a cidade de São Miguel dos Milagres. Surpresa para mim, ele não está apenas atrás de praias calmas e mornas ou de um belo prato de polvo ensopado ao coco. Ele também está à procura de conhecer mais a lenda do Bode do Ponte. I left Sao Paulo because I was missing the ocean. I don't like big cities. Sao Paulo just didn't do it for me. I was there for a long time because I had a girlfriend there at the time. So generally just talking over beers. People mentioned this goat man, this legend. Got interested into it. It's not far. It's about 90 kilometers from Maceió, about an hour and a half by car. So I thought, yeah, I want to check this out. Seems interesting. So I was talking to people about this legend, this story, and things like this interest me. It's all part of like local culture, and it obviously means something to the people. So I researched it a little bit, went on the internet. There's actually a website like dedicated to it, and I've been asking other people here if they want to go and check it out, and there's obviously a reason behind every story. They're not necessarily all true, but they teach different stories have different meanings, or they teach kids to be good, or it's very important for the culture, and I think people need to pass these stories down to their children and their children's children. Culture, all culture comes from history. If you start losing these like stories, then you're gonna, who knows what you're gonna lose and what's gonna happen, what stories are gonna be lost and never been told again. Tudo até o talo.
Com a cultura de hoje baseada na massa e no entretenimento, não é comum ver crianças interessadas em cultura, livros e muito menos em histórias folclóricas. Em São Miguel dos Milagres, um dos diretores da escola estadual, o professor Alberione, é um dos que vem lutando para a preservação da cultura local, que está, de certo modo, desaparecendo. Trabalhando sobre a questão da cultura do nosso município, nós pegamos justamente a questão do mais tradicional aqui, que é a lenda do bode. Ela só não está ainda de um universo mais amplo em termos de divulgação, em virtude ainda da comunidade ter 49 anos, né, de existência dentro do nosso município, e ainda falta dentro da comunidade um trabalho mais direcionado a essas lendas que o município possui. E a lenda do bode é uma das. E para que a gente possa divulgar, né, disseminar, fomentar essas culturas, essas manifestações culturais, é necessário que haja dentro das escolas, dentro da concepção política, né, social, essa visão de manifestação. E a lenda do bode é uma das que está precisando resgatar e fomentar na nossa cultura. Isso aí é proveitoso, é válido. Agora, o que falta aqui na nossa cidade é justamente uma questão mais didática e planejada em relação a essa divulgação da cultura. Que falta ainda espaço cultural, falta ainda uma situação mais relacionada a crescimento cultural. Nós precisamos muito desses momentos para que a gente ou alguém possa ouvir e na hora que nós mandarmos projetos e ser aceito nessas questões. E isso aí faz com que nossa comunidade, aos pouquinhos, ela venha crescendo culturalmente, sem a necessidade de estar buscando ou importando cultura que não tem nada a ver com o nosso cotidiano. E é por aí. Uma cidade, uma comunidade, um estado que não apresenta a sua história, que não tem identidade com a sua história, que também essas lendas fazem parte dessas histórias, fica difícil para ela ter a sua própria identidade. E é isso que nós estamos buscando dentro das nossas escolas, juntos com os gestores municipais, para que a gente possa, dentro aos pouquinhos, colocar a cultura em São Miguel dos Milagres mais evidente. Fui até a escola da cidade para ver se os alunos conhecem a história do bode do ponte. Pelo visto, eles não só conhecem bem a história, como também são incentivados pelos professores a resgatar a lenda, que pode futuramente desaparecer do imaginário popular. Foi que ele era um homem muito rico, que ele tinha uma casa na praia. Me disseram que ele enterrava os escravos vivos. O menino disse que foi pra lá, achou dinheiro. Que ele era bode do ponte porque ele tinha uma casa no ponte, que é um engenho, né? E ele era metade homem? Como ele era do engenho do ponte e tinha essa casa aqui. Então, como era uma pessoa muito ruim, um homem muito ruim, mau, ele, pela maldade que ele fazia, a ruindade, enterrava as pessoas, ele teve o castigo, né? Então, Satanás, ninguém sabe lá, transformou ele num animal. Dizem que tem um pote de ouro lá enterrado. Os escravos moravam lá, enterrava dinheiro, assim, ouro, nas paredes da casa. Que quando ele morreu, colocaram o corpo dele, colocaram ele no caixão, mas quando abriram o caixão na hora de enterrar, tinha um monte de ouro de bananeira. Bananeira? É. Eu já ouvi falar que aquela casa ela é assombrada. Certo. E tudo que as pessoas pegam nela e levam para casa, depois ele vai atrás. E a lenda do bode do ponte era devido ao fazendeiro, que era muito cruel com os escravos, que era no tempo da escravidão ainda. Nossos antepassados que contam as coisas para nós e nós iremos passar para outras pessoas, para nunca acabar. Você acha que preservar a cultura, uma lenda como a bode do ponte, por exemplo, é importante para a cidade, para a preservação da cidade? É muito importante porque se nós não guardarmos isso,
para o nosso futuro, qual é a cultura que vamos ter aqui na cidade, né? Você reconhece uma cidade pela cultura dela. Por exemplo, a gente conhece São Miguel dos Milagres, você é muito famoso pela sua cultura, pelas suas histórias, lendas e muito mais. Muitas coisas a gente não sabe do que aconteceu no passado e assim, é bom preservar porque futuramente os futuros cidadãos daqui já vão saber o que aconteceu com as pessoas que viviam aqui no meio onde eles estão vivendo agora. Por isso que é importante preservar a cultura. Então, hoje nós, como jovens, estamos muito desligados da cultura da nossa cidade, como no exemplo, o Passo do Camaragibe. Hoje a prefeita está resgatando a história do Aurélio, que ele foi um grande escritor, que tem até um dicionário. Ele foi um dicionarista e escritor, e para isso é uma cultura. Coloco essa questão como professor de arte, eu digo assim, porque a gente tem que se resgatar. A nossa história não pode ser esquecida. É um município sem uma história, então são municípios o quê? Sem o pensamento, o que realmente eles foram e o que poderiam ser. E como é que vai contar essas gerações futuras se não tiver vocês, que são jovens, que ainda preservarem isso aí? Se vocês esquecem, como é que vão ser relembrados, né? Porque hoje em dia se tem a importância de um livro, né? Nós temos uma autora aqui no nosso município que escreveu um livro. Isso aí é uma grande importância no nosso município. Por quê? Tenta se resgatar justamente a nossa história. E a nossa história, se é esquecida, como é que vai ser esses jovens daqui a algum tempo? O que vai contar aos seus sobrinhos, aos seus netos, aos seus filhos? São Miguel dos Milagres é uma cidade de cultura religiosa. Uma das festas mais importantes é a festa do Bom Jesus dos Navegantes, no mês de janeiro. Uma festa conhecida pela apresentação de danças folclóricas da região, como é o caso do coco de roda e do pastoril dos homens. São Miguel tem esse nome por causa da imagem de São Miguel Arcanjo, encontrada no mar por um pescador. Ao chegar na praia, essa imagem foi colocada em um local, onde jorrou uma nascente que ainda hoje existe e que virou cacimba pública. Quem bebeu dessa água recebeu milagres, por isso a cidade ficou conhecida como São Miguel dos Milagres. E como se vê, é um local cheio de histórias para contar. São Miguel se tornou independente de Porto de Pedras depois de muitos anos como vila. Para comemorar 50 anos de emancipação, São Miguel dos Milagres preparou uma grande festa, com um grande desfile, relembrando as pessoas ilustres e as atividades folclóricas e artísticas do município, além do grande café da manhã, organizado pela prefeitura para os habitantes da cidade e alguns convidados. São Miguel dos Milagres é uma bela cidade, isso ninguém pode negar. Embora pequena e com muita gente vivendo na área da pobreza, os são miguelenses são um povo feliz e cheio de esperanças. Além disso, há muita gente talentosa. Entrei em contato com algumas delas que me prometeram de alguma forma ajudar com a divulgação da lenda do bode através da arte. Esses cidadãos também acreditam que a cultura é um grande benefício para uma comunidade inteira. A casa do bode é assim, é uma grande atração para todos os visitantes que chegam à nossa região. A casa do bode é assim, é uma grande atração para todos os visitantes que chegam à nossa região.
saber, tintim por tintim, ao som das ondas do mar, essa história aprender. E a lenda do bode do pontinho não deixar desaparecer. Todos curiosos olhando as suas ruínas, querendo saber, tintim por tintim, ao som das ondas do mar, essa história aprender. E a lenda do bode e do ponte não deixar desaparecer. Somos de aqui, de São Miguel dos Milagres, nascemos e nos criamos aqui, estamos até hoje. E esse projeto do Pablo, né? Eu, pelo menos, acho muito importante, trabalho com educação e acho muito importante pelo fato de não deixar morrer essas lendas que tanto nos encantou quando criança e a gente não escuta mais, não vê mais. Eu acho importante resgatar tudo isso, apresentar para os nossos alunos, que muitos deles não conhecem. Eu acho uma iniciativa muito boa, válida até demais. Inclusive a gente desde pequeno escuta a história do bode, né? E tenta assimilar isso tudo nos tempos de hoje. Os jovens não conversam mais sobre isso, as crianças. Uma coisa que tem se perdido. Como ele disse, o eletrônico destruiu tudo. Entra em cena o seu DJ com os seus convidados e seus filhos. Viajei muitas léguas, não vejo a hora de comer ela. Eu também. Então, o que vai nos oferecer hoje? Deixa eu chamar. Escravo! Dê a esse senhor depois que eu ia preparar. Não dá pro seu dirigente, passa, viu? Há séculos passados, o teatro era muito supérfluo. O teatro era uma coisa de burguês. Só ia ao teatro, madames, doutores. Hoje, o teatro já é obrigatório na sala de aula nos países europeus. Já é obrigatório. E aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, e mais ainda no nosso estado, Alagoas, né? Ainda deixa muito a desejar quanto à questão do desenvolvimento da cultura. E através da dramatização, através da elaboração de um texto, o teatro ele tem um poder de projetar uma história que aconteceu há séculos passados. E isso é uma das grandes importâncias do teatro. O teatro ele tem um poder muito forte no comportamento humano, no desenvolvimento do comportamento humano. O teatro ele educa, entendeu? E resgata histórias e, além do mais, trabalha muito já na área do psicodrama a questão do autocontrole, do extrovertimento, do introvertimento. Estão vendo esse espaço aí? Era para ser um coreto. Por algum motivo, os engenheiros e arquitetos se enganaram. Embora o dinheiro que era para ser investido no coreto não foi bem empregado, o local hoje é usado para algumas manifestações artísticas da região, como foi a gincana das escolas locais e peças teatrais. É por cima da orelha.
Este é um dos ensaios da peça O Bode do Ponte, preparado por um dos professores de arte da Escola Municipal de São Miguel dos Milagres. A peça conta a história do dono de engenho do Ponte, que convida algumas pessoas para comer em sua casa. No jantar, ele oferece doce de banana, mas o que os seus convidados não sabem é que o doce de banana que eles estão comendo são das bananeiras plantadas no local onde o bode do Ponte previamente enterrou seus escravos. Como não podia ficar de fora, além da música e do teatro, o Bode do Ponte também foi relembrado na maior festa popular do Brasil, o Carnaval. O pessoal contava a história do bode, que aparecia aí dia de sexta-feira, bodejava toda. E por sinal, essa que tá me maquiando aqui foi uma das... Dos bode. Não, Pablo, não vem sacanear, não. Foi uma do que os bode seguiu ela. Meia-noite em ponto, ela foi pra praia pagar uma promessa. Olha, o e os bode e agora, começou a paquerar ela. Lielba, vem cá, meu amor. Eu gosto muito de você, Lielba. Vou lhe dar uma botija de ouro. Bode! Vai pra rua dançar ali. Vamos lá. Vai cá. Vamos lá na casa da Lielba. Isso é o bode do bode da cerveja. É o bode do Ponte. É o bode da cerveja. É o bode do Ponte. Vai pra rua. O bode do Ponte, é. O bode quer cerveja. Cerveja pro bode. Tem que berrar. Cerveja pro bode. Cerveja lá fora. Não é ele, é? É o bode. É bode! Você é o bode do ponte, é? E é ponta alta. É o bode. É o bode, é? Bode pelas cabecinhas. Além da arte para preservar a lenda do Bode do Ponte, também resolvi saber como poderia preservar as ruínas, que estão se deteriorando. Em Maceió, fui na sede do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para obter mais informações. Bem, como é que se faz para tombar um bem? Olha, primeiro tem que ter uma motivação, né? Você tem que... alguém tem que fazer o pedido. Esse pedido qualquer cidadão brasileiro pode fazer, mas também pode vir de instituições, podem vir de poderes públicos. Basta que entre aqui no IPHAN com um pedido de tombamento. Um patrimônio cultural, ele é muito importante para aquela localidade, ele é muito importante para aquele município, ele é muito importante para um território como um todo, para um estado, para a história de um estado como um todo, mas para conseguir o tombamento federal, ele necessariamente tem que ser importante para a história nacional do Brasil. Não necessariamente isso quer dizer que aquele bem ele não é importante, não. Ele tem a importância para a história daquele lugar, ele tem a importância para a história daquele município, ele tem talvez a importância para a história daquele estado. Mas aí cabe ao município e também cabe ao estado manter modalidades de proteções, ampliação do patrimônio cultural.
citando a necessidade também de proteger tradições, lendas, modos de fazer, saberes. Foi instituído no IFAM a modalidade de registro, que não é a modalidade de tombamento, é um pouco diferente da tombamento. O tombamento ele vai ser rigoroso na questão da manutenção daquele bem tal qual ele é em sua importância histórica. O registro ele vai estar registrando uma lenda, uma língua indígena, um modo de fazer alimento, um modo de fazer um objeto. No caso lá de São Miguel dos Milagres tem essa questão da lenda. Também tem-se aí aquilo que a gente chama de patrimônio imaterial, né? Que se completa no caso citado por vocês, porque ela está unindo a pedra e cal, né, a questões culturais locais mesmo. Em alguns momentos o IFAM tem sim se valido da produção até de documentários, de filmes, de gravações, de depoimentos, para fortalecer ainda mais um pedido de registro ou até mesmo um pedido de tombamento. Peraí, então eu posso utilizar esse documentário para fazer um pedido de tombamento. Eu acho que descobri uma boa ideia. Mas não perdendo a oportunidade, fui até a cafezada promovida pela Prefeitura de São Miguel dos Milagres durante a comemoração da emancipação política e entreguei ao prefeito a documentação para fazer o tombamento das ruínas. Quem sabe o prefeito se sensibiliza. Lembram daquele viajante inglês que visitou São Miguel dos Milagres em busca de histórias do bode do Ponte? Pois bem, reparem só no vídeo que ele fez com uma outra viajante e depois colocaram no YouTube. Okay, São Miguel dos Milagres, the well of miracles. It's a miracle if you can make it stop. Yum yum. You got health insurance, yeah? Você tem cachaça? Cachaça? Se eu bebo? Sim. Bebo, tomo uma. Mas todo dia não, de vez em quando tomo uma. Sim. É bom, né? É bom, né? Para fortificar os dedos. Qual tipo você prefere? Qual tipo? Qual cachaça você tem? Pitu 51. Pitu 51. That's the sea. Beautiful, huh? Mm-hmm. What do you think about the goat man? The goat man? Yeah. Is that the ruins we were talking about? Yeah. Really? Oh no. It's a legend, huh? Do you believe it? A goat that became a man? Or a man that became a goat? A man that becomes a goat after he dies? Well, no one ever saw a goat, right? Or, I mean, a No goat one saw man. it, they just hear it? Yeah, that's what I've I heard. don't know, you believe it? No. No? But it's kind of interesting. I mean, these people see it like as a big thing. Yeah? Yeah. We should go there at the night and check it out. Yeah, right? Yeah, man. You're the one that Oh, wait. So we're at the, oh my god, it's so dark. So there's ghosties, huh? Yeah. Couldn't find you without the camera. So we're going in. Can you help me though? Because I can't see far. Look at the sky. Yeah, the sky is freaking beautiful. Can't get it on camera. No camera. Yeah. He's here. Not that big. Burying slaves. Where are you? Oh, there you are.
Hold on. What was that? You hear that? No. Hear what? Serious? You hear that? No. What was it? I don't know. Just be quiet, don't you hear it? Oh my God. Yeah, I can now. Na minha primeira aula da faculdade, meu professor disse que uma das importâncias do cinema é imortalizar o ser humano. Eu sempre gostei dessa frase e por isso resolvi fazer este documentário. Queria não só imortalizar os moradores de São Miguel dos Milagres, mas também essa casa, essa lenda quase esquecida. Desde criança essa casa me fascina. O triste é saber que ela não poderá estar mais aí em breve. O que realmente aconteceu aí? Quem realmente construiu essa casa? Quem eram seus verdadeiros habitantes? Será que o tal bode do Ponte viveu aí mesmo? Será que não passa apenas de uma lenda a um cordel? Ou não será mesmo que a lenda do bode do Ponte seja uma maldição ou um pacto demoníaco? Ou quem sabe, o bode realmente está vivinho da Silva e vive hoje no palácio do governo do estado. Muitos sonharam, outros ouviram, alguns chegaram a vê-lo. Se é verdade ou não, o fato é que muita gente poderá conhecer essa lenda que eu conheço desde criança, uma lenda desconhecida, e que agora, através do cinema, possa ser apresentada para muitos. Essa é a lenda do bode do Ponte. Sucedeu, é de assustar. A lenda do bode do Ponte. São Miguel de lá, milagreiro nunca vi tão popular. Lenda se manifestar, gente a contar. História de arrepiar. Dizem que por lá correu bicho malfeitor por aceitar seus escravos e assim foi que nasceu. A lenda do bode do Ponte é de assustar. A lenda do bode do Ponte é de assustar. A lenda do bode do Ponte é de assustar. A lenda do bode do Ponte é de assustar. A lenda do bode do Ponte é de assustar. A lenda do bode do Ponte. O que eu conto é que o pessoal contava, existia aqui o bode do Ponte. O bode, tu ainda vai te assombrar com o bode. Eles que veio e deu aquele gargarejo. O homem que se transformou em bode. Ouvi um berro assustado de alma pobre. Senti um arrepio da nuca até o corpo. E a cerejeira de enxofre do lado da casa nobre. A maldição tá viva e a lenda tá guardada nas ruínas, com olhos de sangue e fogo nas narinas. É um homem, é um bode, é verdade, é mentira. Todo mundo quer saber como isso acontecia. Dos escravos mortos-vivos, servindo de estrume da senzala podre com mau cheiro de outro mundo. Sem milagre São Miguel permanece impuro. Pedras no caminho desse porto inseguro. De quem vaga pela noite espalhando medo? De quem pisa com um casco no lugar do dedo? Amaldiçoado pelo mal que causou no engenho.
apocalipse por ali já chegou primeiro. Eu vi um homem que se transformou em bode. Ouvi um berro assustador de alma pobre. Senti um arrepio da nuca até o Na sedentinha de enxofre, vindo lá da casa nobre. Eu vi um homem que se transformou em bode. Ouvi um berro assustador de alma pobre. Um arrepio da nuca até o Na sedentinha de enxofre, vindo lá da casa nobre. Senhores de engenho no Nordeste, ditadores. A quem os odeia, quem morra de amores. Preto e branco, divisão de cores. Quem morre é escravo, quem mata são senhores. Cabra safado, amaldiçoado, homem bode. Obedece quem tem juízo, manda quem pode. Completa-se o ciclo, na ruína lorde. Se isso é um pesadelo, por favor me acorde. Me morde, me belisca, já não sei o que é real. Ontem fugi de um bode atormentado, passei mal. Homem bode, bode homem. Parecia com o dono do engenho Ponte. Vi um homem que se transformou em bode. Ouvi um berro assustador de alma pobre. Senti um arrepio da nuca até o Na sedentinha de enxofre, vindo lá da casa nobre. Eu vi um homem que se transformou em bode. Ouvi um berro assustador de alma pobre. Um arrepio da nuca até o Na sedentinha de enxofre, vindo lá da casa nobre. O berro, só o berro, derrubar qualquer um. Só o berro. Aqui em São Miguel, ele ia pra uma casa que tem ali, uma casa velha que tem ali. Ele vinha, disse que ele vinha de rua. Era doido Ormã, era doido calado. O seu Belo não era bom. A Corina não era boa também. E a Finada e a Bibi ficou isolada dentro de um quarto que morreu e ninguém viu. No meio da rua, dando aquele gargarejo. A minha mãe disse que não era o berro que fazia mesmo, como era o gargarejo. Em cima da rima que me veste, feito mestre salustiano. Flow investe, estilo BC, teste, te rezo, Jesus te amo. Homem bode, peste, enxofre, chique, show. Barbas e cascos, bode, homem fede. Sou boxer tipo Ender Joe, filho bárbaro básico. Carrasco, sou o bode, vira churrasco. Mágico, asco, slow, tactá. Psicose, tipo metamorfose de Franz Kafka. Boné eterno de tafetá. Vim pra casa, booby clap, no cap, feito da cap. Epidemia, infectar as pernas, esquina, ensino dos três picapes. O homem bode, ataque, eu taco, estaca no crápula, Drácula. Rima, trovão, corta a faca. Levada rata sem mácula. Dizem que o bode tá com a macaca, gárgula, rábula. Pândego feito pan, van, rima, san, clã, esquadrão, a fábula. Alagoas tem rimas boas, terra em transe, lampião, Kill Bill. E porra fala de bode sem bode, nós pode, Gonzagão e sai pros rio. Dragon Zord do flow, decola slow, decola em bola. Nova escola, corte no Mike Lord, tipo Franz Ford Coppola.